Oi meninas, bom dia! Como é que vocês estão? Deixei vocês sem devocional ontem. É bom, né, que dá tempo de revisar alguma coisa, pegar algum atrasado. Eu sei que tem uma ou outra que não consegue acompanhar exatamente no dia. Acabou que eu mandei também à noite o anterior, né, o dia 19. Eu sei que vocês me entendem e sei que vocês estão comigo. Meninas, chegamos ao dia 20, estamos na metade do nosso caminho. Não esqueçam, esse tempo vai passar de qualquer forma e eu desejo que nós vivamos ele da melhor forma possível, aprendendo, entendendo, conhecendo mais sobre o propósito de Deus. Esse livro tem falado muito comigo, eu espero que seja assim contigo também. O verso base de hoje está em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Seguimos falando sobre relacionamentos. O capítulo 20, dia 20, fala sobre restaurando a comunhão. Meninas, sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Como essas verdades têm sido profundas, né? A vida consiste em aprender a amar. Portanto, meninas, Deus deseja que nós nos esforcemos para manter os relacionamentos, valorizar os relacionamentos, ao invés de descartá-los ao primeiro desacordo, ao primeiro conflito, tá? A habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro, o autor diz aqui. E ele fala de textos aqui, né, que Paulo cita, de que a gente deve se importar um com o outro, amar uns aos outros, sermos amigos de verdade. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse, então, foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas. Nós fomos chamadas para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito da nossa vida é aprender a amar e a nos relacionarmos com pessoas. Nós fomos chamadas para isso. Porém, ao invés de termos aprendido a promover paz, a sermos pacificadoras, a maioria de nós nunca aprendeu a resolver um conflito sequer. Então, promover a paz não é evitar apenas conflitos. Não é fingir que um problema não existe, não é fugir de um problema, não é ter medo de falar sobre um assunto, é resolvê-los. Há momentos em que devemos evitar o conflito, diz o autor, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Então, às vezes é necessário debater. A gente falou sobre isso alguns capítulos anteriores. A necessidade de sermos verdadeiras muitas vezes vai nos gerar conflito. Mas nós não vamos apenas gerar, nós vamos também saber resolvê-los. Por isso, nós precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo esteja conosco. Nós não vamos poder ceder o tempo todo. Nós não vamos permitir que outras pessoas nos reprimam. Não é isso. Mas nós vamos saber ter relacionamentos verdadeiros. Como restaurar, então, um relacionamento? O autor traz aqui pra gente, tá? Falar com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Ore a respeito do conflito, ao invés de se juntar a alguém para murmurar. Deus muda o seu coração, muda o coração da outra pessoa.
todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se nós tão somente orássemos mais a respeito deles. Nós temos orado sobre os nossos relacionamentos, especialmente sobre aqueles mais difíceis? Use a oração, o autor diz, para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso, nem aborrecido com a sua raiva, com a sua mágoa, com a sua insegurança ou qualquer outra emoção. Então não tenha medo, minha querida, de dizer para Deus exatamente a maneira como tu se sente. Ninguém pode suprir todas as nossas necessidades, exceto Deus. Então, muitas vezes, nós entramos em conflito com as pessoas, porque nós queremos, esperamos e desejamos que as pessoas supram as nossas necessidades. Mas isso é inviável. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu, se você foi ofendida. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá você até ela primeiro. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração, dizendo que se a gente tivesse alguém em conflito com a gente, em ressentimento, em mágoa, que a gente fosse primeiro consertar esse ressentimento, essa comunhão, para depois adorar a Deus. Demorar para restaurar a comunhão só aprofunda ressentimentos e piora a situação. Agir rapidamente também evita danos espirituais maiores e nos torna pessoas mais felizes. Não se reúna se você estiver cansado. O autor deixa algumas dicas para nós, tá? Apressado ou se tiver que ser interrompido. O melhor momento para resolver um conflito é quando todos estiverem tranquilos e em paz. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Nessas horas, meninas, é hora de usarmos mais os ouvidos e menos a boca. É hora de se concentrar nos sentimentos, não só nos fatos. Comece sentindo compaixão, primeiramente. Não comece tentando solucionar um problema, porque isso não vai dar certo. Ouça. Deixe que as pessoas se descarreguem emocionalmente e não fique na defensiva. Geralmente, em um conflito, nós estamos falando de sentimentos. E ele está muito além dos fatos. Às vezes não tem nem a ver com os fatos, mas sim com a forma que a pessoa estava se sentindo naquele momento. Então, precisamos ser maduros e entender que não é algo pessoal. O autor diz, os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Concorde com a cabeça, sinalizando que você compreende, mesmo que você tenha outra opinião. Coloca a tua opinião num momento de calma, porque senão só vai gerar mais conflito. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. O autor diz também para confessar a sua parte no conflito. Admita seus erros, suas transgressões. Comece já admitindo. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Esse é um outro grande erro que a gente comete, de levar para o lado pessoal e de culpar a pessoa. Muitas vezes, nós só estamos com raiva, tristes, com o problema, não com a pessoa em si. Irritar as pessoas nunca funciona e você nunca é persuasiva quando é rude. Condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, reagir com sarcasmo,
nada disso vai ajudar na restauração da comunhão. Coopere tanto quanto possível. Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Nós devemos fazer todo o possível para viver em paz com as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes ela custa o nosso orgulho e quase sempre o nosso egoísmo. Mas pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Quão bons seriam os nossos relacionamentos, meninas, se nós seguíssemos esses conselhos. Último ponto que o autor traz: enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão a gente esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação se atém ao relacionamento. A solução geralmente está vinculada ao problema. Deus espera unidade, não uniformidade. Nós podemos caminhar de braços dados, mesmo que não concordemos em absolutamente tudo. Talvez vocês precisem continuar conversando, discutindo, mas façam isso sempre com o espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, nem sempre esquecer o assunto. E Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Que capítulo lindo, que conselhos maravilhosos. Terminando o dia 20, o autor deixa um tema para nossa reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Esses temas, meninas, são verdades que nós temos que internalizar com muita coragem na nossa mente. Para memorizar, ele deixou o verso de Romanos 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E para meditar, ele deixou uma pergunta: com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Existe hoje algum relacionamento na tua vida que precisa ser restaurado? Esse é um convite, quase que uma ordem, para que você restaure esse relacionamento e viva de modo diferente. Vamos orar para que Deus nos ajude? Senhor nosso Pai, Tu és o Deus de amor, o Deus da paz, da misericórdia, da bondade. Nos dá também, Pai, um pouquinho desses atributos, para que nós possamos restaurar relacionamentos, para que nós possamos viver em paz uns com os outros, para que nós possamos ser instrumentos de reconciliação e não de discórdia. Muito obrigada, Pai, porque a Tua graça nos alcança, porque o Teu amor nos alcança. Te pedimos essas bênçãos no dia de hoje e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, obrigada pela tua companhia. Minha voz está um pouquinho pior hoje, né? Mas espero que o Espírito Santo torne tudo tranquilo para ser ouvido aos teus ouvidos, tá bom? Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Te espero aqui amanhã, se Deus quiser.